Amém, amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando em cada coração. Queridos, no início desse ano, 7 irmãos desta igreja fomos lá para fazermos um curso do Instituto Haggai. O Instituto Haggai, do Dr. John Haggai, é um curso muito caro quando você faz lá em São Paulo, que começa numa quarta-feira e termina no domingo. Aí você tem que ter disponibilidade de tempo e também de uma certa economia, porque passa de R$2.000 esse curso. Então surgiu a oportunidade aqui no Rio de Janeiro, e no início do ano nós fomos para lá, 7 irmãos desta igreja, para lá não, aqui no Rio, tá? O curso aqui no Rio, vamos fazer o curso. E foram 6 estudos, ou melhor, 6 estudos dentro desses 2 dias que nós tivemos ali. Foi assim, uma coisa assim, bem, um supra-sumo. E eu conversei com os irmãos, e nós resolvemos trazer esses estudos aqui para a igreja, em forma de mensagem. É lógico que não traremos na íntegra o que nós aprendemos lá, mas parte do que nós aprendemos, nós traremos para vocês neste mês de novembro. Ok? Na parte da manhã, o irmão Raniele, o seminarista Raniele, já pregou sobre este assunto, tá? Um dos assuntos. E agora à noite eu darei continuidade neste mesmo assunto. É um instituto um curso assim muito bom, muito forte, muito pesado. Depois, quem tem facilidade, pesquise aí, é Instituto Haggai. É muito bom mesmo. E trabalha muito a nível de liderança. E nós conversando, assim, vamos procurar adequar a igreja, ao contexto da igreja, à realidade da igreja. Então vamos dar continuidade. Eu quero convidar os irmãos que abra a sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 3. Eu tendo aqui todos os slides. Se quiserem apagar a luz aqui da frente, pode apagar, tá, irmãos? Porque ainda arde no meu coração aquele telão aqui na frente. Ainda arde, ainda queima no meu peito, melhor dizendo. Aquele telão que eu mostrei, que alguns irmãos sabem, ainda arde. Eu sei que é um pouco fora da nossa realidade, mas para Deus nada é impossível. Então, se quiser apagar essa luz aqui da frente, para que os irmãos tenham uma boa visibilidade, aí fiquem à vontade. Muito bem. Nós vamos falar nessa noite ali sobre... Obrigado, irmã. 1 Timóteo capítulo 3, estaremos lendo do primeiro versículo até o 5º. 1 Timóteo 3, de 1 a 5. Eu não conversei com um seminarista Raniele sobre o que ele falou na parte da manhã. Então, se houver alguma repetição aqui, espero que os irmãos entendam, ok? 1 Timóteo capítulo 3, versículo do 1º ao 5º. O versículo de número 1 nos diz desta forma: esta é uma declaração digna de todo crédito. Se alguém almeja o episcopado, de fato deseja algo excelente. É fundamental, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só esposa, equilibrado, tenha domínio próprio, seja responsável, hospitaleiro, capacitado para ensinar. Versículo de número 3. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não amante do dinheiro. Versículo 4. O bispo deve também governar bem a sua própria família, sabendo educar seus filhos a lhe serem submissos com todo respeito. Porquanto, e aí o último versículo, porquanto se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus?
É uma pergunta que ele termina aqui no versículo de número 5. Pai, mais uma vez nos encontramos diante da Tua palavra, já ouvimos alguns versículos, ó Senhor Deus, que certamente falou aos nossos corações, ó Senhor Deus, e agora que estou fazendo uso da Tua palavra, tenha misericórdia do Teu servo, que neste momento tem esta responsabilidade, e que Teu Santo Espírito facilite o entendimento dos Teus servos naquilo que eu não conseguir me expressar, ó Senhor. Eu te agradeço e te peço, em o nome por amor de Cristo Jesus, amém e amém, Senhor. Amém. Na parte da manhã, eu creio que o irmão Raniel tratou desse tema aqui, fundamentos da liderança cristã. Fundamentos da liderança cristã. Mas aí você começa a pensar, será que esses fundamentos podem ser aplicados somente à liderança? Será que esses fundamentos não podem ser aplicados a cada cristão? Será que esses fundamentos não podem ser aplicados às pessoas até que não conhecem o Senhor Jesus, mas sejam pessoas íntegras, pessoas honestas? Então esse fundamento da liderança cristã, ele abre um leque para a liderança, abre um leque para a vida cristã e pode abrir um leque até para um cidadão que não seja, uma boa pessoa que não seja cristã. Então nós estaremos falando e tentando fazer uma comparação com esses fundamentos de liderança com o cristão e também para aquelas pessoas que não são cristãs. Muito bem, então dentro desses fundamentos de liderança cristã, existem aí fundamentos sobre 3 pilares. Existem 3 pilares para este fundamento cristão. 3 pilares para a vida de um servo do Senhor. 3 pilares para a vida de uma pessoa que ainda não conhece o Senhor Jesus como Salvador. E quais são esses 3 pilares? Maturidade, relacionamento e desempenho. A maturidade não quer dizer o fator idade. A idade não quer dizer que você tem uma maturidade. Em algumas situações nós podemos conversar com um adolescente, 16 anos, com 15 anos, que tenha mais maturidade que uma pessoa de 40 e 45 anos de idade, ou nessa faixa etária. Então maturidade é um dos pilares. O segundo pilar é o relacionamento. Nós precisamos de um bom relacionamento. Não somente na liderança, mas todo cristão precisa se relacionar bem com as pessoas. Se nós não nos relacionarmos bem com as pessoas, como que nós iremos pregar o evangelho para essas pessoas? Então, primeiro nós precisamos conquistar as pessoas através de uma confiança. E aí vai gerar um relacionamento. Gera um relacionamento, aí temos a probabilidade, a facilidade de nós evangelizarmos aquela pessoa. E também o desempenho. Desempenho só na liderança? Não. O desempenho na nossa vida espiritual é um crescimento no conhecimento da palavra. Em todas as áreas, em todas as esferas da vida espiritual, nós precisamos de um desempenho, precisamos avançar cada vez mais. Na nossa área profissional, na nossa área estudantil. E também as pessoas que não são evangélicas, elas devem avançar, podem avançar na área estudantil, na área profissional e crescer cada vez mais. Algumas pessoas se acomodam e ficam sem querer crescer. Ela se coloca numa zona de conforto, faz, não, está bom deste jeito, eu vou permanecer deste jeito aqui. Então, dentro desses fundamentos da liderança cristã, existem esses 3 pilares de maturidade, relacionamento e desempenho. E sem sombra de dúvida, eu não vou conseguir falar sobre esses 3 pilares. Vou ficar em parte somente da maturidade, porque é muito material para pouco tempo de informação, para informação. É muito material. Então nós temos esses 3 pilares aí, maturidade, relacionamento e desempenho, nesses fundamentos da liderança cristã. Aí nós vamos lá para ver um pouquinho a respeito de Timóteo. Quem era Timóteo? Timóteo, ele liderava a igreja em Éfeso. Paulo
viu a capacidade naquele jovem e colocou Timóteo para ser o líder da igreja lá em Éfeso. Ele liderava aquela igreja em Éfeso, por quê? Porque ele precisava colocar aquela igreja, precisava colocar ordem naquela igreja, ele precisava também formar uma liderança naquela igreja e também a conduta dos cristãos naquela igreja. Porque uma igreja que não tem ordem, existe uma desordem dentro de uma igreja, a igreja não vai conseguir avançar, o Espírito de Deus não vai conseguir agir, porque existe uma desordem ali. A nível de liderança também, cada líder precisa crescer dentro do que o Senhor espera para ele. O que o Senhor espera de mim como um líder, numa área específica? Até porque lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, nos diz que todos nós fomos chamados para liderar. E lidere sobre as aves, e lidere sobre os peixes, e lidere... O Senhor Deus nos chamou para liderar. Então, existe a necessidade de nos aprimorarmos na liderança que o Senhor Deus colocou em nossas mãos. E também na conduta. A conduta é como a pessoa se porta diante da sociedade, a pessoa se porta, o líder se porta diante dos seus subalternos, ou das pessoas que trabalham com ela, ou então se portam dentro da sociedade. Então temos aí uma ordem da igreja, uma ordem a nível de liderança e uma ordem a nível de conduta. Então essa era a vontade, a ideia, o que Paulo estava passando para Timóteo. Timóteo, você precisa colocar em ordem essa igreja, você precisa trabalhar com a liderança, você precisa ver a conduta desses cristãos dentro dessa igreja de Éfeso. Ele não estava falando, se preocupe com a conduta da cidade de Éfeso. Não, era para a igreja. A carta é para a igreja, ok? E aí, o que estava acontecendo naquela igreja de Éfeso? Necessidade de ordem, que já falamos. Estava acontecendo ali ameaças de falsas doutrinas, conforme nós lemos no capítulo 4, ainda há pouco, do versículo de 1, do 1º até o 5º. Então, eu estava vendo assim uma doutrina, estava infiltrando na igreja doutrinas demoníacas, uma doutrina que fugia completamente ao ensinamento da palavra do Senhor. Então, Paulo, preocupado, fala assim, olha, cuidado Timóteo, muito cuidado, porque falsas doutrinas estão entrando na igreja. E isso não é novidade para nenhum de nós. Quando nós que andamos aí por este mundo, né, do nosso Deus, nessas igrejas aí do nosso Deus, nós vemos o que está acontecendo, até através e por intermédio do meio de comunicação, nós estamos vendo o que está acontecendo a nível de doutrina dentro das igrejas, o que está surgindo, o que estão surgindo dentro das igrejas, coisas escandalosas que às vezes alguns irmãos até encaminham para mim. Eu vejo, mas só vejo assim por uma questão de educação, mas eu não me prendo e fico assim, que coisa, é uma aberração, porque eu já sei, a Bíblia já nos diz que nos últimos dias as coisas estariam acontecendo. Então Paulo estava orientando a Timóteo ali na igreja de Éfeso, cuidado com as falsas doutrinas, estão infiltrando doutrinas dentro desta igreja de Éfeso, e esta tem que ser uma preocupação não somente do pastor, mas é uma preocupação também de toda a liderança, a preocupação de todos os membros da igreja. Peraí, isso aí está fugindo, é uma doutrina que não está dentro dos padrões bíblicos. Eu não estou falando de igreja batista, estou falando de padrão bíblico. Então Paulo estava orientando a Timóteo a respeito dessas ameaças da doutrina. Conduta dos membros. Paulo estava falando para Timóteo também. Timóteo, parafraseando, dá uma observada na conduta desses membros da igreja, porque às vezes as pessoas acham que por estarem dentro da igreja já estão salvas, e uma vez que já está considerando que está salva, ela pode fazer o que quiser. Mas a simples presença dentro da igreja não quer dizer que você seja uma pessoa salva. Então Paulo estava orientando a Timóteo, observe a conduta dos membros desta igreja aí em Éfeso.
E nós precisamos ficar com a nossa mente e nossos olhos bem atentos a nível da conduta dos membros. Eu sei, mas vou ficar quieto. Eu sei, mas não vou falar nada para ninguém, não, senão vão me chamar de fofoqueiro. Eu sei, mas não vou... O que aconteceu com a família de Acã? Acã subtraiu alguma coisa que não lhe pertencia. A esposa dele tomou conhecimento, os filhos tomaram conhecimento. Só os animais que não tomaram conhecimento. Mas quando a mão do Senhor Deus pesou na vida de Acã, pesou na vida da esposa de Acã, dos filhos de Acã, até nos animais de Acã também. Então, quando fala assim sobre conduta, nós precisamos estar orientando, seja pai, seja mãe, seja filho, seja sobrinho, seja neto, nós precisamos estar orientando. Está errado? Está errado. A palavra não nos leva para este caminho. A palavra nos mostra completamente ao contrário. Isso que você está fazendo, pai, me perdoe, mas o senhor está errado. Isso que a senhora está fazendo, mãe, está errado. Isso que você está fazendo, meu filho, está errado. A Bíblia não nos orienta assim. A Bíblia nos orienta desta outra forma, de uma outra maneira. Mas só que às vezes os pais e os filhos não querem entrar em choque com os pais, e os pais não querem entrar em choque com os filhos, e aceitam, fazem de conta que não estão vendo. Então Paulo estava orientando a Timóteo: olha, cuidado com a conduta dos membros da igreja de Éfeso, porque Paulo já sabia perfeitamente o que estava acontecendo ali em Éfeso. A quarta situação, quando Paulo escreve para Timóteo: olha, o foco no evangelho puro. Foque no evangelho puro. Nada de um enxerto, nada de uma cerejinha. Existem muitos bolos que são muito gostosos, mas parece que eles ficam mais gostosos ainda quando você bota uns enfeites assim em volta, né? Bota aquelas ornamentações em volta do bolo. Você olha, nossa, que bolo bonito, né? Que bolo bonito, eu vou comer. Uma ocasião fui, abre um parênteses aqui, uma ocasião fui comer um bolo todo enfeitado. E aí, na hora que partiram um pedaço que me deram, eu peguei o bolo, aquele enfeite, taquei na boca e comecei a mastigar. Mas só que aquele enfeite não era comestível. Era uma massa que haviam colocado naquele bolo. Então, o foco do evangelho tem que ser puro. Existem tantas coisas na vida pastoral que, se fosse contar aqui, ia ficar até às 10. Então, tantos, não digo nem mico, é King Kong, né? Na vida pastoral. Então, Paulo estava falando para Timóteo: olha, o foco no evangelho puro, Timóteo. O evangelho puro. Você não precisa acrescentar nada. Não permita que ninguém acrescente nada ao evangelho, porque o evangelho por si só já é suficiente. Não é preciso nenhum acréscimo, nenhum adeno. Não precisa nada disso. O evangelho por si só, ele é o suficiente para a transformação de vida. Embora o tema seja fundamentos da liderança cristã, este assunto pode se estender a todos os cristãos e não cristãos, conforme eu havia mencionado. Então pode se estender aos membros da igreja que não são líderes e às pessoas que não são evangélicas também. Por exemplo, pessoas que não serviam ao Deus Altíssimo. Abimeleque, ele teve um encontro com Abraão, que era o rei de Gerar. No caso, Abimeleque aqui não era aquele servo do Senhor, mas era uma pessoa de caráter, uma pessoa firme. Uma outra pessoa, Naamã, que era um comandante militar. Ele adorava o Deus Altíssimo no início? Não adorava o Deus Altíssimo, mas era um cidadão comum, mas que tinha um certo respeito. A pessoa respeitava aquele homem. Também o rei Ciro, o grande rei da Pérsia. Com o tempo ele foi até chamado como um servo do Senhor, mas no início ele não tinha nenhum compromisso com o Deus Altíssimo. Então, quando eu falo aqui sobre liderança cristã, né, os irmãos podem dizer: mas é só para a liderança? Não, é para a igreja e para aquelas pessoas que estão conosco nesta noite, aquelas pessoas que nós conhecemos e temos contato. Então, essa mensagem serve para todas essas pessoas. Aí, nós vamos entrar no primeiro ponto, que fala sobre maturidade.
Eu falei que são 3 pilares, né? Falar um pouco sobre maturidade. A maturidade, a primeira situação que nós vemos ali, o texto diz que no versículo de número 2, pelo menos na tradução, quando peguei aqui na minha Bíblia, que era pessoa irrepreensível. Pessoa irrepreensível, vamos ver lá. Fundamental, pois, que o bispo seja irrepreensível. Muito bem, está igual a minha Bíblia aqui. Aliás, eu tirei daqui, tem que estar igual. Tem que estar igual. Irrepreensível. Aí eu cheguei a pesquisar ali, esse irrepreensível. O que vem a ser esse irrepreensível? Aquele que não pode ser apanhado. Essa é a ideia da palavra irrepreensível. Aquele que não pode ser apanhado em quê? Em coisas erradas. Em coisa nenhuma de um erro. Como é que diz o termo? Vivendo com fé, casado é. Não tem um negócio assim que falam por aí? Tem um negócio assim que morando com fé, casado é. Está errado, está fora da Bíblia. Isso não existe. Dentro da Bíblia, relação sexual, casamento. Tem que estar casado. Se não estiver casado, está fora do padrão bíblico. Eu posso fazer o que eu quiser dentro da igreja, mas se eu não estiver casado, estou fora do padrão bíblico. Então essa palavra irrepreensível é aquele que não pode ser apanhado em coisas erradas. Então essa é a primeira situação dentro da maturidade. Para que eu venha a ser uma pessoa madura, para que eu venha a ser uma pessoa dentro desses pilares, ou pelo menos do primeiro pilar, que é a maturidade, eu tenho que ser uma pessoa irrepreensível. É lógico que sempre cometeremos alguma falha, porque nós somos humanos, somos pecadores. Mas nós precisamos tentar ao máximo evitar. Eu sei que está errada, mas mesmo assim eu vou fazer. Eu sei que está errada, mas vou continuar deste jeito. Então, se eu sou um servo do Senhor, se eu quero me considerar como uma pessoa irrepreensível, eu devo evitar estas coisas que desagradam ao Senhor Deus. E às vezes desagrada a família. E às vezes desagrada a igreja também. Mas principalmente ao Senhor nosso Deus. Desagradar ao pastor, desagradar a igreja, até passa. Mas desagradar a Deus, irmãos, é terrível. É uma coisa que nós teremos que prestar conta. Você não terá que prestar conta ao pastor no último dia. Você não terá que prestar conta à igreja no último dia. Mas todos nós prestaremos contas ao Senhor. Todo joelho se dobrará diante do Senhor. Então, dentro desse primeiro pilar, que é maturidade, ele vem falando aqui nesse versículo de número 2, que é irrepreensível, aquele que não pode ser apanhado em erros que às vezes nós cometemos. Nós sabemos que existe um erro, mas mesmo assim eu estou cometendo. Aí eu coloquei até o termo para que pudesse ter essa ideia aqui, né? Aquele que não pode ser apanhado, porque eu fui lá no original para ver o que significava irrepreensível. O que significava irrepreensível? Anapileptos. A segunda situação que Paulo fala para Timóteo aí, que o líder não pode ter, a pessoa, o cristão não pode ser, a pessoa também que não seja evangélico, não pode cometer, ele tem que estar sóbrio. Sóbrio. No versículo número 2 também nos fala sobre sóbrio. Então, o que é este sóbrio dentro do original? É clareza mental, autocontrole e vigilância. Isso quer dizer a palavra sóbrio. Às vezes nós entendemos que sóbrio é porque eu não bebi, ou bebi pouquinho. Então, estar sóbrio não significa apenas não beber. Significa clareza mental e autocontrole e vigilância. E aí, ele descreve essa situação da clareza mental e autocontrole e vigilância, descreve um estado mental e espiritual. Às vezes, não sei se os irmãos já tiveram essa experiência de conversar com uma pessoa bêbada, um bêbado. Fala assim: rapaz, você ontem aprontou. Você ontem aprontou. Eu não lembro. Não lembro. Geralmente não é assim, Hilton.
Geralmente é assim, né? A pessoa não lembra. Eu não lembro do que eu fiz. Não tem lembrança do que eu fiz. Às vezes as pessoas falam alguma coisa e depois falam, não, isso aí eu não falei. Mas por quê? Porque não estava sóbrio. Tinha bebido alguma coisa. Então essa palavra sóbrio, ela é uma coisa assim muito profunda, é clareza mental. Eu sei o que eu estou falando. Eu estou processando na minha mente o que eu estou dizendo para você. É uma clareza mental. E também é um autocontrole. Vem na minha cabeça, eu falo. Não, é um autocontrole e uma vigilância. Ser vigilante naquilo que eu estarei falando. Então ele fala em primeiro lugar, dentro de maturidade irrepreensível. Ele fala em segundo lugar sobre ser sóbrio. E essa expressão de sóbrio aqui descreve um estado mental. Como que eu estou mentalmente? Uma pessoa que bebe alguma coisa, ela não está mentalmente saudável. Existe um certo desequilíbrio na fala, no comportamento e também na esfera espiritual. Eu sei que existem, nesse mundão do nosso Deus, existem muitos cristãos que falam, não tem nada a ver não, pastor. Beber não tem nada a ver. Como que não tem nada a ver? O não tem nada a ver, essa expressão do não tem nada a ver, tem levado muitas pessoas para o inferno. Eu sou cristão, mas vez por outra eu gosto de uma pinga. Vez por outra eu gosto de sentar na roda com os amigos e tomar algumas taças de vinho, tomar algumas cerveja. Não vejo nada demais não, pai. Você pode não ver nada demais. Mas lembram quando Noé saiu da arca? Fez uma plantação de vinha. E o que aconteceu? Um dos filhos foi amaldiçoado por causa do vinho. Então a bebida tem a ver sim com a vida cristã. Como que eu posso, os irmãos falar assim, os irmãos terem a confiança num pastor que final de semana sai para beber com os amigos? E aí, como é que é seu pastor? Olha, meu pastor é muito sério, um homem muito sério. Todo final de semana ele se reúne com os amigos, ele toma lá muito vinho, toma lá muita cerveja. Vocês não teriam nenhuma confiança. Então, quando nós falamos aqui sobre sóbrio, descreve um estado mental e espiritual. Quem é você? Quem nós somos lá fora? Quem nós somos no Natal? Que é uma oportunidade que as pessoas falam assim, beber um pouquinho no Natal não tem problema. Beber um pouquinho no Carnaval não tem problema. Quem bebe um pouquinho no Natal, porque bebe nas outras ocasiões também, irmãos. Não é só no Natal. Então, Paulo, quando está falando com Timóteo, falando assim, olha só, Timóteo, essas pessoas têm que estar sóbrias. Essas pessoas precisam estar equilibradas emocionalmente. Essas pessoas precisam de uma clareza mental. Essas pessoas precisam estar bem diante do Senhor. Tem que estar bem diante do Senhor. E às vezes, quando eu falei no princípio que não há necessidade de um recheio dentro do Evangelho, porque esses recheios não tem nada a ver, não tem, pode falar, isso aí não tem nada demais não. Isso aí que vai entrando na igreja e vai, e às vezes nós pastores, nós líderes, vamos pregando e não vamos falando o que é certo e o que é errado. E a igreja vai se acostumando com o que é errado. O pastor não fala sobre o pecado. Se ele falar sobre o pecado, a igreja vai tirar esse pastor dali. Então é necessário que se fale sobre o pecado. É necessário que se fale sobre salvação. Está errado, está errado. Está certo, está certo. Não podemos nos omitir. Não tem como nos omitirmos com as coisas erradas dentro da igreja. Ele está falando isso como se ele não errasse. Eu erro também. Eu reconheço os meus erros. Eu não sou diferente dos irmãos, não. Nasci em pecado, segundo a Bíblia. Nasci em pecado. Terceira situação dentro da maturidade. Nos fala sobre ser honesto. Em todas essas palavras eu procurei lá no original o que significava ser honesto.
julgado sobre a luz do sol. Este é o significado de honesto, julgado sobre a luz do sol. Não sei se os irmãos já compraram uma cartela de ovo. Lógico, todos já compraram cartela de ovo. Todos já compraram cartela de ovo. Mas tem uma pessoa que eu compro lá perto de casa, que ela pega uma lanterna. Eu sempre brinco, esse ovo vem premiado ou vem puro? Vem premiado ou vem puro? Aí eu falo, não vem premiado não. Premiado é quando, né, o ovo está estragado, já vem com um pintinho de informação. A pessoa, dentro dessa ideia aqui de julgado sob a luz do sol, a pessoa durante o dia, ela pega tipo uma lanterna e coloca em ovo por ovo. Se você vai comprar 30 ovos, ela vai colocando e vai mostrando que lá dentro a clareza daquele ovo. Vai mostrando que não existe nenhuma impureza, nenhuma formação de uma nova vida dentro daquele ovo. Então esse termo honesto é julgado sob a luz do sol. O brilho do sol é capaz de mostrar a tua honestidade. Então isso que quer dizer honestidade, ser honesto, transparência, sinceridade, pureza. É ser uma pessoa transparente, não ter nada a esconder. Se abrir de repente um celular, me presta seu celular, desbloqueia, deixa eu dar uma olhada no teu celular e no teu perfil, dá uma olhada aí no teu. Eu sou péssimo de mídia. Olhar aí no teu Instagram, olhar aí nos teus contatos aí. Não. No meu celular não pode abrir, não. Não, no meu celular não, aqui ninguém pode mexer. Não, por quê? Porque de repente existe alguma coisa ali que não seja transparente. Pode existir dentro daquele celular alguma coisa que vai demonstrar que você não é honesto, que não somos honestos. Mas só porque tem uma coisinha errada, isso vai me tornar uma pessoa desonesta. Mas é um caminho para a desonestidade. A Bíblia diz que um abismo chama um outro abismo. Um abismo chama um outro abismo. Então, transparência. Então, quando se fala a nível de liderança, quando se fala a nível de membros de igreja, quando se fala a nível de pessoas que nós conhecemos lá fora, que não são evangélicas, são pessoas transparentes. De repente, eu conheço pessoas que não são evangélicas, mas são transparentes. De repente, os irmãos também conhecem pessoas que não são evangélicas, mas são pessoas transparentes. Sinceridade. A própria palavra nos diz sim, não, o que passar disso é procedência maligna. Sinceridade. A pior coisa que possamos ouvir é quando alguém chega para você, vou te contar um negócio, mas não fala para ninguém não. Vou te falar um negócio, mas você não fala para ninguém não. Pode contar que não existe sinceridade, porque alguém pediu que você guardasse um segredo, e você já repassa aquela informação. Aquela pessoa que você passou uma informação, ela tem outra amiga, ela vai repassar aquela informação. Então, quando Paulo fala para Timóteo a nível de maturidade, tem que ser uma pessoa honesta, ele vem falando também sobre sinceridade, sobre pureza. É tão bom quando nós ouvimos uma criança falando, uma criança cantando, uma criança, conversando. Existe uma pureza no coração da criança muito grande. Então o Senhor Deus espera também uma pureza em nossas vidas. Algum tempo atrás havia muitos divórcios, porque o marido ou a esposa falava assim, não, fulano é bipolar. Uma hora ela está de um jeito, outra hora está de outro jeito. Existia muito essa expressão, bipolar. Essa pessoa é bipolar. Pois o que o Senhor Deus espera de cada um de nós é a pureza. A pureza. Oi, querida. Aquele abraço, aquele beijo de um lado e do outro, chamar de querida. Às vezes está igual, né? Até tu, Bruto, está com uma faca, um punhal pelas costas. Eu tenho que ser sincero. Eu preciso de uma pureza, demonstrar quem verdadeiramente eu sou. Quando você ouve aquela expressão, certamente os irmãos já ouviram, fulano é falsa, fulano é falso. Nós já ouvimos essa expressão. Se eu fosse você, não dava crédito, não. Se fosse você, não acreditaria nessa pessoa. Essa pessoa é muito falsa. Então é muito bom quando alguém chega para você, olha, estou passando por uma dificuldade,
e gostaria que você orasse por mim. Mas você precisa confiar naquela pessoa. Não saia contando a sua vida para Deus e o mundo, até o vizinho dos fundos. Não saia falando da sua dificuldade. Fale da sua dificuldade para alguém de confiança, alguém que tenha pureza, alguém que seja sincero. E aquela pessoa pode falar, pode contar comigo que eu estarei orando por você. Eu estarei te ajudando, não apenas orando, mas te ajudando. Então, ser honesto aqui é julgado sob a luz do sol. É uma claridade muito grande sobre nossas vidas. As pessoas precisam olhar para nós e ver assim, não, fulano é honesto. Fulano é honesto. Quer ver uma coisa? Às vezes, existiam os filmes, antigamente, que ficava um anjinho daqui falando aqui e um demôniozinho falando do outro lado. Um anjinho daqui e um outro demônio falando do outro. Antigamente tinha um filme que era assim. Eu vou contar o que aconteceu hoje. Quando eu subi aqui a primeira vez, tem ali um monte de alfinete miudinho. E uma coisa que sempre acontece com roupa de um homem, de short, é soltar o cadarço. E para colocar o cadarço, às vezes você precisa de um alfinete. Eu subi e vi aquele monte de alfinete ali. Um anjinho do lado de cá falou assim, ó, pega um. Tem vários alfinetes, pega um. Mas o outro, o anjo do mal, né? Pega um, não tem problema. Mas o anjo do bem falou assim, ó, pertence à casa do Senhor. Pertence à casa do Senhor. Isso aconteceu hoje. Então, é uma coisa que um alfinete vai fazer falta na igreja? Não vai fazer falta na igreja. Mas Deus está vendo, não me pertence. Se está aqui dentro porque pertence ao Senhor. Então, o que precisa acontecer em nossas vidas é honestidade. Cada vez mais buscarmos a honestidade. Crescermos nesta área. A terceira situação dentro de maturidade. São várias. São 13. Só dentro de maturidade. São 13. Eu não sei quanto o irmão falou pela manhã, mas eu não consegui montar as 13. Não dá tempo para falar as 13. Não consegui montar as 13. Então, não avarento. É interessante essa expressão aqui, não avarento. Quando o irmão estava fazendo um momento ofertório, e outros irmãos falam, daqui se extrai um verbo chamado filéu, que é amor, e gure quer dizer prata no grego. Então, uma pessoa que tem amor ao dinheiro, o avarento é amor ao dinheiro, mas eu estou trazendo essa palavra no original, mostrando o que ela verdadeiramente significa. Ela diz realmente que é amor ao dinheiro, amor à prata, ao dinheiro. Então, quando Paulo fala para Timóteo, olha Timóteo, oriente a estas pessoas, que elas não sejam avarentas. Está lá no versículo de número 3. Tudo que eu estou falando aqui, esses pontos que estão ali em vermelho, as situações em vermelho, está tudo ali é o número 4, eu coloquei 3, no versículo 3 mesmo, versículo 3. Tudo isso está aí dentro desse versículo. Se nós observarmos, não seja avarento. Ter amor ao dinheiro. Não, eu não. Vai ter um passeio lá em Tinguá, num sítio, quintal do vizinho. Como é que é o nome do sítio? Quintal de casa. Quintal de casa. Não vou não, porque é R$45. Vou gastar R$45. Não vou nada. Vou para lá gastar R$45. E alguns ainda pensaram, amanheceu nublado, tá bem? Se eu desse meu nome, vai chover o dia inteiro. Mas Deus é tão bom que não caiu uma gota d'água. Não choveu o dia inteiro, fez sol. Então, existem pessoas que são avarentas. Alguns eu entendo até que não tenham condições de participar. Eu entendo isso. Alguns não têm condições, não estão em condições de participar. Mas eu não, R$45, não, R$45 é quase apesar que não existe, mas é quase um plano, né, de uma linha telefônica aí. Não é linha telefônica não, linha telefônica é dos velhos, né? Mas R$45 eu consigo pagar um plano aí para o meu telefone. Mas não avarento. É isso que o apóstolo Paulo vem falando para Timóteo. Timóteo, mostre às pessoas para não serem avarentas.
Ensine as pessoas para não serem avarentas. Porque quanto mais você é liberal, quanto mais você é abençoado, você tem que ir abençoando. Quanto mais você abençoa, Deus vai te abençoando também. Quanto mais você abençoa, Deus te abençoa. Agora o avarento, aquele que quer tudo para si, não quer só para ela, só para mim, eu não quero compartilhar com outra pessoa o que eu disponho. Ela não tem nada a ganhar, só tem a perder, irmãos. Só tem a perder. O amor a dinheiro. A Bíblia fala sobre mamon, né? Mamon é uma expressão que nós utilizamos também por amor ao dinheiro. Então essa terceira situação que está aí no versículo número 3, não avarento. Então o líder, principalmente o líder, não deve ser avarento. Um membro de igreja não deve ser avarento. Às vezes metemos a mão no bolso para ofertar. Aí tem uma tartaruga no bolso e de repente tem aí uma efígie, o rosto de uma pessoa na nota. Aí vou ofertar a tartaruga. Alguém sabe qual o valor da tartaruga? R$2. R$2. Eu estive num sepultamento há pouco tempo lá em Nova Iguaçu, cemitério de Nova Iguaçu. Aí quando eu fui entregar o dinheiro ao rapaz, R$2, o rapaz falou assim: é R$5, meu chefe. Eu falei: me passa o talonário. Com o talonário é R$3. O rapaz estava me pedindo 5. Eu falei assim: vou dar não. Está aqui os 2, ó. Quer os 2? Então leva os 2. Às vezes nós damos R$2 para um flanelinha, que é um trabalho errado, é um crime. Você dá um dinheiro para um flanelinha, dá R$2 para um flanelinha e chega aqui, entrega ao Senhor, né, de todo o teu coração. Eu entendo perfeitamente, conforme o irmão bem mencionou. Você, se tem uma moeda, você vai entregar uma moeda. Vai entregar. Mas o que nós não podemos ser é avarento. Liderança avarenta, a pior coisa que possa existir. Membros de igreja avarento também não é concebível. Isso tudo é o que Paulo estava orientando a Timóteo lá na igreja de Éfeso. Lá na igreja de Éfeso. Não é na igreja de Bom Pastor não, irmão. Na igreja de Éfeso. Paulo estava orientando Timóteo lá. Ensine esses irmãos a não serem avarentos. Timóteo, ensine esses irmãos a não serem avarentos. Aí, nós vamos creio que vamos um pouco mais cedo para casa. Vamos para a conclusão. Dos 3 pilares: maturidade, cheguei a colocar em vermelho, relacionamento e desempenho. São os 3 pilares que eu coloquei lá no início. Mas eu não consegui falar a respeito de todos eles. Só consegui falar sobre 4. Ainda restaram 9. São 13. Restaram 9 ainda. Teríamos mais 9 itens para serem tratados. Mas só que o nosso horário, ele não permite. Nosso horário também não dá para nós. Domingo que vem dá continuidade, pastor. No próximo domingo já teremos um outro tema. Teremos um outro tema. Com pessoas que nós já conversamos das pessoas que foram 7 pessoas, 7 irmãos e irmãs, né, logicamente, que estiveram fazendo esse curso. Então esses irmãos estarão, pelo menos 6 desses irmãos estarão aqui à frente falando do que nós aprendemos lá. Então, dentro desses 3 pilares, falamos sobre essa situação de fundamento da liderança cristã. A maturidade é uma delas. Depois vem o relacionamento e depois entra também o desempenho. Maturidade é boa, eu gosto muito. Relacionamento é bom, eu tenho dificuldade. Mas o desempenho é algo que eu amo. Amo crescer. Gosto.
Os irmãos que conhecem vão entender o que eu vou falar. Eu sou um mindset em crescimento, não sou um mindset fixo. Eu amo crescer, eu gosto de aprender, Então na vida cristã, funciona deste jeito. Lá fora também, como profissional, eu fico imaginando a vida do irmão. Não vou mencionar o nome porque está sendo gravado, mas os irmãos estivessem acostumados somente a trabalhar no ar-condicionado, aqueles caixotão. Surgiu aquele ideia, surgiu um outro tipo de ar-condicionado. Não, mas eu só sei trabalhar com o caixotão. E o caixotão acabou. E aí? Se não fosse uma pessoa que estivesse aberta para um desempenho, para estar crescendo a cada dia, ia parar no tempo. Igual algumas pessoas que nós conhecemos. Trabalhava com um certo produto, pessoas que nós conhecemos, os irmãos conhecem, trabalham com um certo produto, de repente surgiu um produto novo no mercado, mas eu não procurei me adequar ao novo sistema, continuei nesse aqui. Esse aqui sumiu. Saí do mercado. Então, queridos, dentro dessa área que fala sobre fundamentos de liderança, não envolve somente líderes, envolve a cada um de nós. E as pessoas que nós pudermos falar lá fora, olha, você precisa a cada dia crescer em algumas áreas, ser irrepreensível, você precisa ser sóbrio, você precisa ser honesto, você precisa ser, não pode ser avarento, não pode ser essas coisas. Você quer o bem para a tua vida, não viva desta forma. A palavra de Deus é tão maravilhosa que ela nos mostra alguns erros. Que às vezes nós cometemos. Desculpe pelo pronome, mas que algumas pessoas cometem. Ela nos mostra, sabe, o quanto as pessoas estão errando. Quantos líderes estão errando, quantos cristãos estão errando, quantas pessoas lá fora estão errando. Elas podem até errar porque elas não conhecem a palavra, mas ser honesto não quer dizer que você tem que ser evangélico. Ser sincero não quer dizer que você tem que ser evangélico. Mas nós podemos ajudar essas pessoas. Mas na qualidade de membros de uma igreja evangélica, nós precisamos nos posicionar. Eu tenho que me posicionar. Estou sendo honesto? Estou sendo sincero? Estou sendo avarento? Eu tenho que me posicionar. Estou bebendo alguma coisa? Eu gosto de, sabe, pastor, modéstia à parte, eu gosto de tomar um vinhozinho. Não está batendo com a palavra de Deus. Então, queridos, o Senhor Deus tem nos mostrado, através da palavra dele, algumas situações. E essas situações nós precisamos observar e trazermos para a nossa realidade. Não é somente ler e decorar. Eu tenho que trazer para a praticidade da minha vida. Está certo o que eu estou fazendo? Está certo. Está errado o que eu estou fazendo? Então vou parar. Olha, isso que você fez não condiz com a palavra de Deus. E se mete com a sua vida. Não sei quantos irmãos já ouviram isso. Se meta com a sua vida. Deus deu uma vida para cada um tomar conta da sua. Se mete com a minha vida, não. E pessoas evangélicas. Precisamos ter muito cuidado. Muito cuidado. Porque Deus vai cobrar. Haverá uma cobrança. No dia do juízo, Deus vai cobrar. Se a pessoa não se arrependeu, Deus não vai pegar, Deus não vai trabalhar no seu inconsciente, né? Não, você quando era criança, eu lembro quando você fez aquilo quando você era criança. Mas a partir do momento que você coloca diante de Deus, Senhor, me perdoe, mesmo sendo um adulto, eu estou errado, eu preciso de ajuda, Ele vai te perdoar. E a palavra nos garante que dos seus pecados não me lembrarei mais eu. Mas é necessário que haja pedido de perdão. Senhor, me perdoe. Me perdoe.
Agora, enquanto eu não pedir perdão ao Senhor, agora não é pedir perdão hoje, dar continuidade amanhã. Peço perdão hoje no culto, mas amanhã, segunda-feira, vou cometer a mesma coisa. Senhor, eu quero mudança. Senhor, eu quero mudança. Preciso da sua ajuda, Senhor. Eu tenho uma tendência muito grande a esse desacerto, a fugir da tua palavra. Me ajude, Senhor. Me ajude, porque sozinho eu sei que eu não vou conseguir. Porque a força é maior. A força que te puxa, sabe, para lá é maior do que traz você para cá. Deus fica só te esperando aqui. E do lado de lá tem uma turma muito grande. Tem uma legião querendo te levar para lá. Então, que nesta noite possamos refletir e levar para outras pessoas, se nós não estivermos dentro dessa situação mencionada aqui, mas se você entendeu, leve para outras pessoas. Olha, fundamentos aí para ter uma vida equilibrada, uma liderança equilibrada, uma vida espiritual equilibrada e como cidadão, uma cidadã equilibrada, maturidade, relacionamento e desempenho. Vamos orar? Pai querido de infinita misericórdia, eu sei, ó Senhor Deus, que de repente não fui tão claro, ó Senhor Deus, como Tu gostaria que eu fosse nesta noite. Mas naquilo que trouxeste à minha mente, ó Senhor Deus, eu coloquei para os Teus filhos. E aquilo que eu não consegui falar, ó Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito fale a estes corações, ó Senhor Deus. Que as pessoas possam entender, aquelas pessoas que estão vivendo de uma forma errada, ó Senhor Deus, que elas possam entender e falar contigo: Pai, eu quero mudar. Eu quero mudança na minha vida. Eu não estou satisfeito do jeito que eu estou vivendo. Muito obrigado, ó Senhor Deus, pela Tua infinita misericórdia, porque Tu és um Deus de amor. És um Deus de amor. É um Deus que nos perdoa, é um Deus que nos ajuda em todos os sentidos, ó Senhor. E aqui estamos mais uma vez, ó Senhor Deus, nesta noite. E ouvimos da Tua palavra, ó Senhor Deus. E assim como Paulo orientou o seu filho na fé, Timóteo, que essa palavra seja como um ensinamento na minha vida também, ó Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque Tu és capaz de perdoar tudo quanto eu já fiz de errado. E eu estou te pedindo perdão nesta noite. Eu sei que Tu me perdoa, Senhor Deus, porque Tua palavra me garante isto. E eu te peço, ó Senhor Deus, em nome e por amor de Cristo Jesus, se houver alguém aqui nesta noite, ó Pai, que esteja levando uma vida tortuosa, ó Senhor Deus, uma vida que não vai em conformidade com a Tua palavra, uma vida ainda dentro do erro, ó Senhor Deus, ajude essa pessoa, ó Senhor Deus. Às vezes as pessoas querem até parar, ó Senhor Deus, mas elas não conseguem, ó Senhor Deus. Quantas pessoas vão para um centro de recuperação, uma casa de recuperação, mas elas não conseguem ficar lá dentro o período necessário para uma limpeza no organismo, ó Senhor Deus. É difícil, Senhor, mas não é impossível. Tu és um Deus capaz de nos ajudar. Então eu te peço, ó Senhor Deus, em nome e por amor de Cristo Jesus, ajude. Se houver alguém nesta noite aqui na Tua casa que queira fazer um acerto contigo, ó Senhor Deus, entregar a vida dela a Ti, ó Senhor Deus, dizendo: Senhor, eu te aceito nesta noite como único e suficiente Salvador. Eu quero ser uma pessoa diferente, ó Senhor Deus. Eu quero viver conforme o que eu ouvi nesta noite, ó Senhor Deus. Então estou entregando a minha vida a Ti nesta noite. Então, se você tomou esta decisão, fale com Deus. Fale: Senhor, eu te aceito, mesmo com todos os defeitos que eu tenho, mas eu quero melhorar. Eu quero uma mudança. Eu quero uma mudança na minha vida. Mas não estou conseguindo sozinho.
mas contigo ao meu lado, Senhor Deus, eu sei que eu posso conseguir. Senhor, te apresento essas pessoas, ou esta pessoa na tua presença, te coloco na tua presença nesta noite. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Senhor.